Uma boa noite a todos presentes aqui na casa, aos caros ouvintes da Rádio Interativa e aos que nos acompanham via YouTube. Peço a todos que fiquem de pé para iniciarmos com a nossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome de Deus e do povo de Senhora dos Remédios, declaro aberta a 10ª reunião extraordinária de 2019. Gostaria de registrar a presença dos vereadores Adailton José de Souza, Alberto Magno de Araújo, Giovanni Francisco de Oliveira, José do Nascimento Condé, José Roberto da Costa, Luiz Alípio da Silva, Marcela Moreira Scaldini, Osmana Rodrigues de Souza Pereira e William Nunes Dornelas. Pauta da 10ª reunião extraordinária de 2019. Todos os vereadores, público aqui presente, os que estão nos acompanhando em suas casas, eu vou ler o procedimento da reunião de julgamento das contas municipais segundo o regimento interno. Todos os vereadores têm uma cópia do procedimento de como será feita essa reunião, como será tramitada essa reunião, né? É uma reunião especial, então, de julgamento de contas. A tramitação. O projeto de decreto legislativo será submetido a uma única discussão e votação, segundo o artigo 209 e 166. Não são admitidas emendas ao projeto de decreto legislativo. Regime de urgência especial, que foi até votado na reunião anterior, aquele requerimento. Não há pedido de vista, nem adiamento de discussão, visto que já esgotou o prazo legal para votação. Dos debates. Cada vereador terá 10 minutos para se manifestar durante a discussão do projeto de decreto legislativo. Informando que esses 10 minutos são 10 minutos seguidos. Não tem falar 2 minutos, depois mais 1 minuto, mais 5 minutos, então são 10 minutos. Se o vereador falou 1 minuto, corta os outros 9. Entendidos? Né, para a gente seguir, que a gente já está dando os 10 minutos para cada vereador. O vereador não poderá ultrapassar o prazo de manifestação, desviar do assunto em discussão e ou usar de linguagem imprópria, podendo ser advertido, ter sua palavra cassada e até ser retirado do recinto. Os apartes são de, no máximo, 3 minutos e só serão concedidos com autorização do orador. Não haverá encaminhamento de votação. Após a discussão e antes de iniciar a votação, será concedido o prazo de 15 minutos para o então gestor do ano de 2016 ou seu advogado devidamente constituído apresentar defesa oral. Após a apresentação de defesa, se for o caso,
dará início à votação nominal. Para a aprovação do projeto de decreto legislativo que seja contrário ao parecer prévio do Tribunal de Contas, é necessário o quórum de 2/3 dos membros da Câmara. Caso o vereador verifique que está sendo violado algum dispositivo do regimento interno, poderá ser levantada uma questão de ordem a qualquer momento, devendo ter a indicação precisa do dispositivo legal, que se tem dúvida e quais questões são resolvidas pelo presidente. Após a votação do projeto, a redação final deste se dará pela mesa diretora e a promulgação e publicação pela presidente. Primeira parte, expediente do dia, duração de 1 hora. Reapresentação das proposições. Projeto de Decreto Legislativo número 002 de 2019, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, faz julgamento das contas do Executivo Municipal de Senhora dos Remédios, referente ao exercício financeiro de 2016 e dá outras providências. O projeto de decreto foi apresentado na reunião anterior e vem hoje para discussão e uma única votação do plenário. Gostaria de saber dos nobres pares se a gente pode passar para a segunda parte da nossa reunião, sem um intervalo. Então, passando para a segunda parte, ordem do dia, duração de 2 horas e 30 minutos, discussão e votação dos projetos e proposições. O projeto de decreto legislativo 002 de 2019 encontra-se em discussão. Com a palavra, pelo seu tempo regimental, vereador Alberto. Queria pedir um esclarecimento só da parte aí, para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo. Eu só quero que um de vocês me desse um esclarecimento sobre o projeto que vem acontecendo aí. Tem como fazer isso para mim? São só essas suas palavras? Tem como a nossa advogada dar um esclarecimento para a gente aí? O parecer dela não foi lido para a gente aí ainda? Foi não, né? Porque o parecer sempre veio para casa, em todas as reuniões, e está à disposição de todos os vereadores, nunca foi lido, né, o parecer nas reuniões. Pode contar no meu tempo, pode ser lido o parecer do assessor aí? Eu posso consultar o plenário, né, porque é fora até da nossa... Pode contar no meu tempo, se acaso. Não é essa a questão, é porque, né, o parecer nunca foi pedido, né, para ler, mas eu vou consultar o plenário. Gostaria de saber do plenário, quem aprova a leitura do parecer jurídico permaneça como estão. Aprovado por unanimidade, então peço ao secretário que faça a leitura do parecer jurídico.
Bom, primeiramente, boa noite a todos, os colegas aqui presentes, todos que nos acompanham pela rádio, também pelo YouTube. Parecer, assessoria jurídica, projeto de decreto legislativo número 002/2019. Faz julgamento das contas do Executivo Municipal de Senhor dos Remédios referente ao exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Venha a esta assessoria projeto de decreto legislativo número 002/2019, formulado pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Senhor dos Remédios, que rejeita, pelos motivos nele expostos, as contas do Poder Executivo do município de Senhor dos Remédios, referente ao exercício financeiro de 2016, deixando de prevalecer o parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, oriundo do processo número 10.13.022. E para verificação da legalidade e regularidade dos procedimentos adotados, solicita-se a manifestação desta assessoria. Fundamento. Primeiramente, cumpre destacar que, com efeito, a Eclésia Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, de forma unânime, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas prestadas pelo Executivo Municipal referentes ao exercício 2016. Cumpre salientar que o Tribunal de Contas é um órgão técnico, ao qual é atribuída a função de auxiliar o Poder Legislativo no controle externo que este deve exercer sobre as contas do Executivo. Sendo assim, ao Tribunal de Contas cabe a apreciação técnico-financeira das contas, que leva em consideração as exigências legais e aos cálculos matemáticos e contábeis efetuados. Contudo, o Poder Legislativo é o poder que realmente faz o controle através de processo de julgamento político, tendo como escopo as considerações do Tribunal de Contas emitidas no parecer. Assim dispõe o artigo 31, inciso 1º e 2º da Magna Carta. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Inciso 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados, ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas do município, onde houver, inciso 2º, o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Neste mesmo sentido, tem-se o inciso 8º do artigo 29 da Lei Orgânica Municipal, e in verbis. Artigo 29. Compete privativamente à Câmara Municipal. 8º. Tomar e julgar as contas do prefeito, deliberado sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, no prazo de 120 dias do seu recebimento, observados os seguintes preceitos. O parecer do Tribunal de Contas do Estado somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Rejeitadas as contas, serão destas encaminhadas imediatamente ao Ministério Público para fins de direito. Pois bem, vê-se que a aprovação ou rejeição das contas do chefe do Poder Executivo constitui matéria de competência privativa da Câmara Municipal e deve-se dar através de projeto de decreto legislativo, nos termos do artigo 37, inciso 5º, a linha B do regimento interno desta Casa Legislativa, que dispõe. Artigo 37. São atribuições do plenário, dentre outras, as seguintes. 5º, expedir decretos legislativos quando assuntos de sua competência privativa, notadamente nos casos de aprovação ou rejeição das contas do município. Seguindo o artigo 207 do Regimento Interno da Casa, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça formulou o presente projeto de decreto legislativo,
em 21/2/2019, pugnado pela rejeição das contas do Poder Executivo do município de Senhora dos Remédios, referente ao exercício financeiro de 2016, deixando de prevalecer o parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Oriundo do processo número 10.13.022, não há que se falar, portanto, em vício de iniciativa, visto o procedimento estar de acordo com o artigo supra. No outro giro, oportuno esclarecer que a análise técnico-financeira propriamente dita no processo 10.13.022, referente às contas do Executivo, exercício 2016, reforço do alcance e competência desta assessoria jurídica, até mesmo porque, do contrário, restaria configurada violação à soberania popular manifestada através dos nobres vereadores, representantes do povo, que quais são os únicos que detêm a competência para apreciar e julgar o mérito das referidas contas, com auxílio dos doutos e experientes conselheiros e que emitiram o parecer prévio. Ademais, a fase instrutória do processo realizada pelo próprio Tribunal de Contas já está encerrada, cabendo a este legislativo a rejeição ou acolhimento do respectivo parecer. Desse modo, resta a esta assessoria jurídica não somente a análise dos aspectos jurídicos relativos ao procedimento para o julgamento das contas, em especial ao seu regime de tramitação. Nesse contexto, até o momento, a tramitação do parecer do TSE de Minas Gerais encontra-se formalmente em ordem, inclusive o projeto de decreto legislativo. Verificou-se que, no momento, o processo já foi apreciado pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que emitiu o parecer final e elaborou o respectivo projeto de decreto legislativo, em conformidade com o artigo 207 do Regimento Interno desta Casa. Verificou-se ainda que foi dada a oportunidade do então gestor do exercício 2016 para a defesa, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo esta apresentada tempestivamente, foram dadas também vistas ao então gestor do parecer final da comissão e do projeto de decreto legislativo, abrindo prazo para nova manifestação e dada oportunidade para apresentação de defesa oral na sessão extraordinária convocada para discussão e votação do projeto em tela. Nesta diapação, vale consignar que a jurisprudência dominante preceitua que, em procedimento, o caráter político-administrativo, como este caso, onde a Câmara Municipal aprecia as contas do chefe do Executivo, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, é necessária observância da cláusula de plenitude de defesa e do contraditório, sempre que o parecer, tanto do Tribunal de Contas como da Comissão, for pela rejeição. Importante salientar que o presente projeto de decreto legislativo, por ir ao encontro ao parecer do Tribunal de Contas, só poderá ser aprovado por decisão de 2/3 dos membros da Câmara, conforme o artigo 208 do Regimento Interno, em simetria aos artigos 29, inciso 8º, a linha A, e 43, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal. Nota-se assim que a decisão político-administrativa da Câmara poderá coincidir com a conclusão do Tribunal de Contas, mas não vincula aquela. Importante destacar ainda que a proposição em apreço se encontra em regime de urgência especial nos termos do artigo 139, inciso 1º do Regimento Interno, visto já ter se esgotado o prazo para julgamento das contas. Estando em regime de urgência especial, a matéria deve ser priorizada, sobrestando-se as demais proposições até que ultime a votação final, em vista do regime de tramitação.
O projeto em tela deve ser votado no máximo 2 reuniões, estando vedado adiamento da discussão e pedidos de vistas, por já ter se escoado o prazo legal nos termos do inciso 4 do artigo 172 do Regimento Interno. Por se tratar do projeto de decreto legislativo, a redação final deste deverá ser realizada pela mesa diretora, conforme parágrafo único do artigo 194 do Regimento Interno, e da promulgação e publicação caberão privativamente ao presidente da Câmara, nos termos do artigo 55, inciso 4 e 5 do mesmo diploma. Desta forma, sobre o aspecto formal e procedimental, verificou-se até o presente momento a regularidade e legalidade dos procedimentos adotados, estando a proposição apta à discussão e votação dos cumpridos os prazos de defesa. Conclusão. Pelo exposto, inclui-se que, da análise estritamente jurídica, que deve o projeto de decreto legislativo seguir sua regular tramitação, conforme já exposto acima, rejeitando-se, por fim, a apreciação e votação soberana do plenário. Eis parecer, Senhor dos Remédios, 26 de novembro de 2019. Assessoria Jurídica. Muito obrigado, secretário, pela leitura do parecer jurídico. Só quero agradecer por ter aceitado o parecer. Pode continuar o tempo, Beto, do Alberto, eu não por tenho favor. muito a discutir, não, presidente. Eu só quero pedir aos nobres par que fizesse justiça, porque vão esquecer a politicagem e vão fazer o que é certo. Eu não quero ficar discutindo, cabeça de cada um é a sua cabeça. Quero pedir aos meus companheiros que façam o que for de cada cabeça que achar que é certo. Só isso que eu tenho a dizer, eu não vou prolongar em minha discussão, não. Agradeço por ter aceitado aí de ter lido o parecer da nossa assessora. A gente que agradece, vereador. O projeto de decreto legislativo 002 de 2019 encontra-se em discussão. Com a palavra, pelo seu tempo regimental de 10 minutos, o vereador Luiz Alípio. Senhor presidente, caros colegas, público presente, estamos hoje aqui deliberando sobre o projeto de decreto legislativo na questão da votação da prestação de contas de 2016. Votar, objetivamente dizendo, sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas relativo ao ano de 2016. Como damos início sobre o tema na última reunião, dando prosseguimento, e me atendo aqui em um item dos pareceres, do parecer do tribunal, onde o tribunal, o relator, onde foi acompanhado o seu voto, doutor Vanderlei Ávila, o presidente, o relator José Alves Viana, e que foi acompanhado o voto do relator, aprovado por unanimidade as contas de 2016. É preciso ressaltar isso, caros colegas. Conforme foi bem dito pelo colega vereador Alberto, é o momento de deixar o ego para trás, porque a Casa Legislativa não deve ser a casa que busca justiça em sentimentalismo, A Casa Legislativa tem que buscar justiça nas questões técnicas, conforme foi dito na última reunião, E não é pelo achismo ou pelo sentimentalismo que nós devemos ter o ego inflado, achar que
este é o momento, a oportunidade que temos de aprovar ou não. Mas é a oportunidade que temos de fazer de fato, né, o que a população remediense confia no nosso trabalho. Aprovamos aqui, quero lembrar aqui, em orçamentos anteriores com ressalva. Pode verificar nos anais da Casa Legislativa. E aprovamos. Né? Porque o Tribunal de Contas, ao contrário do que foi dito na última reunião, né, por alguns dos colegas, ele fez a sua análise em cima de toda o conteúdo, né, orçamentário do município daquele ano, solicitou justificativas e houve esclarecimentos. E no finalizando, ficou claro, né, transparente, que não houve dano ao erário, não houve dano, não houve prejuízo. Qual o prejuízo ficou para o município? Qual o prejuízo? A não ser uma UBS quase pronta. Uma creche quase pronta. Né? Qual o prejuízo? Inclusive, no planejamento, deveria estar pronto até dia 31 de dezembro deste ano. Isso foi, né, programático. E já está hoje com 87% concluído. Então, houve prejuízo? Não houve prejuízo. E o próprio tribunal deixou bem claro nisso. Como disse aqui, ó, no item 1, créditos adicionais. Finaliza aduzindo que o equívoco não configurou nenhum prejuízo ao erário. Conquanto agora, com os ajustes necessários, foram feitos, cancelando-se o saldo, né, como pode ser verificado no portal do TCE, e encaminha a cópia da respectiva em tela nas folhas 43 e 45. Então, conforme foi dito pelo colega, é preciso ter cuidado com as decisões. Que seja o A ou que seja o B, igual eu disse agora há pouco. Votamos orçamentos anteriores com ressalva. E teve algum prejuízo para o município? Não, não teve. Ou se teve, pode nos apontar, né? Porque foi de orçamentos anteriores, de gestões anteriores. Mas a questão não é essa. A questão não é eu aproveitar o momento e falar, agora é hora de fazer justiça. Né? Justiça se faz com responsabilidade e ética. Não é porque essa Casa Legislativa hoje tem a ampla maioria dos 2/3 que nós podemos simplesmente ignorar um parecer do Tribunal de Contas, reitero com os colegas, né? Aprovado por unanimidade, sem ressalva. Conversei, inclusive, senhora presidente, eu procuro me informar. Né? Eu não venho aqui por opiniões de terceiros. Eu tenho a minha opinião, sempre tive e vou continuar tendo. E eu acredito que cada um dos colegas também tem. Entrei em contato com o tribunal me transferiu para o setor do Ministério Público, né? Onde as dúvidas que eu tinha eu sanei, onde eu fiz perguntas sobre quantos ofícios foram encaminhados ao município, né? E foi encaminhado no dia 6/5, o primeiro ofício, que foi recebido pelo Adalberto, aqui da casa. Na mesma data, 6/5, foi encaminhado à Prefeitura e ao controle interno da Prefeitura, que foi recebido pela senhora Cíntia Coelho. Está lá, a R assinada, lá no Ministério Público. Né? Aí eu pergunto, será que o controle interno da Prefeitura, a própria Prefeitura, não tem esse calendário? A senhora presidente, que é a responsável para encaminhar o projeto para casa, não sabia desse calendário? Né? Aí sim, transcorrido o prazo dos 120 dias, aí que o Ministério Público fez a solicitação. Agora, no último dia 22. Vereador, Vossa Excelência tem concluir. 1 minuto para concluir. Deixa eu concluir, por favor. Só estou comunicando então, que Vossa Excelência a senhora, tem 1 como minuto. presidente,
erro grosseiro, se não sabia. Mas está no calendário dessa Casa Legislativa, o presidente encaminhar o parecer do Tribunal de Contas dentro do prazo. Aí não é esperar o Ministério Público solicitar. Agora, qual é a relação entre a senhora junto com a Prefeitura e o controle interno, já que trabalham juntos? Será que ninguém ficou sabendo que alguém recebeu essa correspondência? Todos receberam e todos sabiam. Né? Não sei qual o intuito de deixar isso passado o prazo para agora vir discutir isso às pressas, repito. Né? Então, não houve dano ao erário, não houve prejuízo, houve erro grosseiro por parte da mesa e da desinformação da Prefeitura junto com o controle interno. Vereador, o seu tempo terminou. O projeto de decreto legislativo 002 de 2019 encontra-se em discussão. Com a palavra, pelo seu tempo regimental de 10 minutos, vereador José Roberto. Senhora presidente, caros colegas da mesa, público presente hoje, casa cheia, todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, meu boa noite. Senhora presidente, hoje a gente trata um assunto, né, para ser discutido referente ao projeto Prestação de Conta 2016. A gente que trabalhou durante, né, junto com o nosso ex-prefeito Denilson, vimos com tanta dificuldade que nós passamos. Não foi fácil. Não foi fácil. 2016, onde as contas que nós estamos falando referente, um valor montante de 19.124.000, que está aqui. Então, primeiro, eu queria parabenizar o esforço que foi para adquirir esses montantes para o município, que hoje, com certeza, vai ficar na história do município. E nós, como vereadores, nós temos a nossa obrigação de acompanhar e de também dar a razão no momento tão crucial de um trabalho, que é o nosso voto. Mas eu quero aqui deixar bem claro para os nossos companheiros vereadores, aos senhores, que o nosso voto, ele é voto único. Cada vereador tem seu voto, cada vereador responde pelo seu voto. Então, a gente tem que analisar bem os fatos, analisar bem o que nós estamos aqui julgando. Eu queria fazer aqui uma pergunta, né, à nossa presidente da comissão, que quando foi aberto o crédito suplementar, né, para a construção da creche, que inclusive está lá hoje inacabada, eu queria perguntar se existe algum crédito suplementar hoje, atual, para a execução dessa obra. Ela pode me responder depois, no seu tempo. E depois, o crédito suplementar, ele é aberto pelo decreto do prefeito. Crédito suplementar, o prefeito não tem que vir aqui fazer o pedido. Através do decreto, ele automaticamente cria essa abertura desse crédito, que é vinculado a convênio, que se vem destinado, cada convênio vem do seu setor. Tem convênio ligado ao governo estadual e tem convênio ligado ao governo federal, que é o caso dessa creche.
E quando é ligado ao governo federal, esse dinheiro vem pela Caixa Econômica Federal. Então, eu quero que o pessoal que esteja nos ouvindo entenda que não é fácil fazer o trâmite para você utilizar esses valores, porque a Caixa Econômica não libera dinheiro a toque de caixa, não. Então, a gente está aqui para, primeiro, quem presta conta, quem é o gestor que é seu prefeito, quando ele assume a prefeitura, a obrigação de prestação de conta é do gestor atual. Então, se o prefeito entrou dentro da prefeitura em 2017, a prestação de conta, quem manda a prestação de conta para o Tribunal de Contas é o gestor atual. Só que nós sabemos que em assim que entrou 2017, no dia 2, o nosso profissional da contabilidade já não pôde trabalhar mais no seu setor. Aí configura de que forma? Má fé, que não foi feita a prestação de conta no tempo hábito. Por quê? Eu tenho o ofício que o Denilson Rezende enviou para a senhora prefeita, comunicando que era necessário fazer essa prestação de contas, mandar essa prestação de contas para o TCE. E só depois, quando o Tribunal de Contas ele reenvia um ofício cobrando a prestação de conta, é que aí as portas se abrem para que pudesse fazer a prestação de conta do tal convênio. Porque quando chegou-se na prefeitura, esse convênio não estava prestado conta. Prefeitura não tem dono. Senhores gestores que assumem o pleito, ele é o prefeito do município, ele não é prefeito de partido. E nós, vereadores, nós temos que ter a nossa postura de vereador. Então, o nosso voto, eu queria só aqui alientar que o nosso voto, ele traz para nós as consequências que poderão vir no futuro. Porque quando nós votamos a favor ou votamos contra, qual é a nossa alegação? Porque quando nós estamos votando contra uma prestação de conta ligada a uma pessoa, que no caso aqui o prefeito é o Denilson Rezende, ele tem todo o direito de recorrer àquela nossa votação. E nós aqui estamos votando contra o parecer favorável do Tribunal de Contas. Senhores, são 7 conselheiros. São 7 promotores, né? Conselheiros do Tribunal de Contas, que estão lá, aptos a trabalhar, com ferramentas importantes, para nos dar esse parecer. Nós podemos votar a favor ou contra? Sim. Mas hoje é muito fácil aprovar e reprovar. A situação, oposição, aqui na Câmara, talvez não é lugar de pensar assim. Nós temos que ter todo esse... É bom que nós tenhamos... É muito bom sair e ficar tranquilo. Porque nós podemos responder um processo de intigância de má-fé, calúnia e falsidade ideológica. Porque nós estamos votando contra um parecer que veio para casa solicitando, dizendo, não houve danos erário ao município. O dinheiro continua à disposição, a obra continua. Se não está andando a obra, não sei, o valor está aqui, o valor continua. E uma coisa que eu queria, William, que tem a gente tem sim um valor abaixo naquele que fala que utilizou, né? Que eu não estou encontrando aqui, mas se não me engano, entrou 17 mil, gastou-se 15 mil e pouquinho. Então nem gastou o valor todo. E a prestação de conta,
quando ela vai, o contador, ele tem o direito de fazer, ele tem todo o dever de ir lá fazer a prestação de contas junto à Caixa Econômica. Nós estamos falando de órgão federal. Então, senhores, é bom que nós pensamos, e nós conhecemos o Denilson. Nós sabemos quem é o Denilson. Nós sabemos quem é o Denilson. Então, nós temos que ter todo cuidado. Peço, senhores, vamos fazer um voto consciente, pois o nosso mandato de vereador, ele continua ou ele termina? E as consequências continuam. Créditos suplementares, tem vários na prefeitura aberto, com certeza. Inclusive, nesse de 2016 aqui, tem o valor disponibilizado para o calçamento da Coab. Ele está aqui dentro. Quem vai prestar conta dele? Vai esperar o Denilson prestar conta dele quando terminar a obra? Não, senhor. E se sair agora em 2020, o atual prefeito entrar em 2021, ele não vai prestar conta? Vossa Excelência tem 15 segundos para concluir. Então, o gestor do município é o prefeito. E ele faça o seu papel. Porque nós temos nossos direitos, mas também nós temos que ficar atentos das nossas atribuições. Então, caros amigos, vamos votar com consciência. É isso. Vereador, seu tempo terminou. O projeto de decreto legislativo 002 de 2019 encontra-se em discussão. Com a palavra, pelo seu tempo regimental de 10 minutos, a vereadora Osmana. Boa noite aos nobres pares aqui presentes, o público presente, os ouvintes da Rádio Interativa. Respondendo o nobre vereador José Roberto, que ele dirigiu a presidente da comissão, eu gostaria de lhe afirmar que tem crédito, sim. Só não posso lhe afirmar o valor, porque estamos no exercício e não terminou o ano ainda. E o que ocorreu foi um erro em anular em tempo hábil, ou seja, no exercício vigente de 2016. E quanto a tempo, né, não sei por que vocês alegam tanta questão de tempo, né, que chegou ofício, a gente não foi comunicado, como eu já disse, tem como provar que não fui comunicado. Não senti interesse no ex-gestor de se defender, porque ele se recusou a receber as intimações por 2 vezes, teve um prazo de 15 dias na primeira, depois mandamos outra com prazo de mais 5 dias, e a parte interessada mesmo, que é ele, não vi esse interesse nele em questão de questionar tempo. E na questão do voto, né, se a gente vai votar, cada um, não sei o voto dos meus companheiros, cada um vota com a sua intenção. E também não é porque se a gente vai votar favorável ou contrário, não estamos aqui questionando a pessoa do prefeito Denilson, do ex-prefeito Denilson. Porque a gente aqui não é ninguém, eu não sou juíza para julgar ninguém, principalmente ele, que é uma pessoa íntegra, boa, moral, de caráter, mas cada prefeito coloca no seu gabinete lá para trabalhar com você cargos de sua confiança. E se ele colocou uma pessoa que não fez o serviço certo, não vai ser eu que vou responder por isso. Certo? São essas as minhas colocações. Muito obrigada a todos. A gente que agradece, vereadora. O projeto de decreto legislativo 002 de 2019 encontra-se em discussão. Com a palavra, pelo seu tempo regimental de 10 minutos, vereador William Nunes. Primeiramente, nossa boa noite aos amigos que nos honram com a presença, os nobres vereadores, nobres colegas e amigos que nos ouvem pela Rádio Interativa e pela internet. Primeiramente, o assunto que a gente trata é o julgamento das contas de 2016, que nada tem a ver com 2017, 18, 19 e posteriormente 2020.
isso tem que ser colocado em pauta também. Com relação à Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, né, no qual a gente é relator, quando a comissão recebeu, né, o comunicado desta casa, para poder estar analisando as contas, essa mesma comissão reuniu o mais rápido possível e com grande preocupação de estar encaminhando ao senhor ex-prefeito ofício para que o mesmo apresentasse defesa com relação às contas outrora citadas. E um prazo de 15 dias. Ele apresentou essa defesa semelhante ao que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais recebeu do mesmo prefeito. Automaticamente, a comissão se reuniu novamente e achou por bem, né, de dar ao senhor ex-prefeito mais 5 dias para que ele se manifestasse e trouxesse a explicação a esta casa e formulou o decreto legislativo. Porque esta casa legislativa, principalmente no nosso voto, a gente não vota por princípios políticos, princípios técnicos e buscando a ampla defesa, o contraditório, respeitando as pessoas, e isso é muito importante ser citado. Quando fala que o Tribunal de Contas aprovou, na sua primeira indagação, a área técnica pediu a rejeição das contas, a área técnica do Tribunal de Contas. E, inclusive, recomendou ao atual chefe do Poder Executivo que alerte os responsáveis pela elaboração do relatório anual de controle interno acerca das ocorrências destacadas. Então, eles recomendaram que não fosse feito da mesma forma mais. Então, se eles recomendaram que não fosse feito da mesma forma, quer dizer que não estava correto. Isso é fato, né? Eu, como vereador, entendo desse jeito. Com relação ao que foi citado pelo ilustre colega, vereador José Roberto da Costa, quando citou o meu nome, inclusive, esse crédito suplementar e especial, ele foi aberto no ano de 2016, mas houve um equívoco importante, que ele não foi anulado naquela mesma gestão. Isso é importante ser frisado. E que poder teria a atual prefeita, Sônia Milagres, de ter impedido alguém de anular esse decreto? Nenhum. Porque poderia ter sido anulado no ano de 2016. Por isso que a comissão entendeu que as contas em questão devem ser rejeitadas, pois foram abertos créditos suplementares e especiais sem recursos. Abriu-se crédito, mas não tinha recurso, no valor de R$ 972.578,23, sendo empenhados. Quem entende da contabilidade, quando se empenha alguma coisa, né, é fato, empenhou. O que atenta seguramente contra o disposto do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64, no seu artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar número 101 de 2000. Considerando que o teor do decreto número 1583/2016 não traduz a verdade, conquanto inexistiu excesso de arrecadação declarado, sendo então vigente, ou seja, em 2016, o tal cancelamento. Então, não se cancelou em 2016. Apenas foi cancelado, no exercício seguinte.
Restando, então, clara a conclusão de que o então prefeito executou um orçamento com crédito suplementar abertos, sem recursos disponíveis, no valor de R$ 972.385,23, o que gera lesão ao princípio orçamentário e, sobretudo, ao princípio da legalidade. É isso que tem que ser observado. Nós não estamos observando A, B ou C, nós estamos observando a legalidade dos fatos. É isso que tem que ser visto pela Câmara de Vereadores, pela comissão. Tem que haver serenidade e pensamento com relação aos fatos e ao voto. Mas tem que haver responsabilidade com o povo do município de Senhora dos Remédios. A Câmara exclusivamente recebe o seu salário para fazer isso. Fiscal do povo. Isso é importante ser frisado. Senhores vereadores e amigos que nos ouvem. Então, queria falar e agradecer à assessoria da Câmara pelo trabalho, empenho e dedicação desses dias e que nos orientou no sentido, né, de toda a documentação, né, falando o que é, o que não é, explicando, trazendo as considerações. E isso nada tem a ver com as contas de 2017 e 2019. Isso nada tem a ver, nós estamos falando das contas do exercício financeiro de 2016, que cabe à Câmara de Vereadores julgar. Então, só queria agradecer, senhora presidente, e essas são minhas colocações. Muito obrigado. A gente que agradece, vereador. O projeto de decreto legislativo encontra-se em discussão. Não, Vossa Excelência não tem mais o tempo. Se o eu gostaria de pedir ao vereador que permaneça em silêncio, porque o seu tempo já terminou. Projeto de decreto legislativo 002 de 2019 encontra-se em discussão. Eu gostaria de pedir ao o vice-presidente que assumisse o meu lugar, que eu gostaria de ir para a tribuna. Mas fala da prévia, do parecer prévio. Falar do início é fácil. Caros presentes, e aos que estão nos ouvindo pela rádio interativa e via YouTube. Hoje, nós estamos aqui julgando as contas de 2016. Quando se fala em prazo, se a gente for olhar em consideração, a gente não tem que olhar um prazo de maio de 2019, quando chegou o primeiro ofício. Teria que ser, então, em 2018, porque as contas de 2016 já vieram atrasadas. Não é responsabilidade, como diz até o vereador,
que a Prefeitura recebeu o ofício do Tribunal de Contas, não é responsabilidade da prefeita, da prefeitura, de qualquer funcionário acompanhar os julgamentos das contas. Isso é do Legislativo. Houve um equívoco, né, quanto à Secretaria da Casa Legislativa, quando recebeu o ofício, o primeiro ofício, que tínhamos o prazo de 120 dias. Não cumprido esse prazo, só um minuto. Ô, Beto, eu gostaria que, porque o tempo não foi zerado. Obrigada. Então, quando chegou esse ofício aqui para julgarmos as contas de 2016, tínhamos um prazo de 120 dias. Não cumprimos esse prazo, né, porque não chegou ao nosso conhecimento, que tínhamos esse ofício já em mão, sendo que há meses nós julgamos as contas até 2017, e 2016 não havia chegado, né, sendo que teria que ser em 2018. Então, desde aí, a gente já tinha, né, um receio, por que a conta de 2016 não chegava, né, sendo que teria que ser em 2018. Mas, não cumprindo esse prazo, chegou um novo ofício de 30 dias. Independente se a gente tem 120 mais 30 dias, 150, ou se agora a gente tem 1 dia ou 5, o objetivo nosso é julgar as contas, independente do prazo. Estamos aqui para fazer isso. Né? Não é o prazo que vai atrapalhar a tramitação aqui na casa do julgamento das contas. Quando o vereador José Roberto disse que em 2017, quando iniciou a gestão atual, o contador não pôde mais trabalhar, isso não é desculpa, porque o gestor da época, ele trabalha só até 31 de dezembro. Ele não tem que trabalhar em janeiro, fevereiro do ano seguinte. Mas o contador tinha, sim, ficou até dia 19 de janeiro com o sistema de 2016 aberto, porque era sua responsabilidade. Né? Então, em 2017, até 19 de janeiro, o sistema ainda estava aberto e o contador da época estava tendo acesso ao sistema e a toda prestação de conta de 2016. Então, quando o vereador William até mencionou que nós não estamos aqui julgando 2017, 2018, está certo, nós estamos aqui falando de 2016. O que se fez no início, dia 2 de janeiro de 2016, tem que ter o término, né, teria que ter o término em 31/12, e não deixar passar. E lembrando que só foi visto esse erro no final de março, pela gestão atual. E também a atual prefeita, ela, vou dizer assim, que ela teve a gentileza ainda de deixar anular, de anular. Porque se ela não quisesse anular, as contas do prefeito já estariam rejeitadas. Então, ela, que é tão julgada, né, que foi tão julgada, que é tão julgada, ainda anulou o empenho do gestor anterior. Hoje, a gente tem crédito, sim, porque nós temos que ter esse crédito aberto, com excesso de arrecadação, porque a hora que vier o valor, tem já aquele empenho e aquele orçamento para aquela obra.
mas o que nós estamos julgando não é a abertura do crédito, e sim a anulação desse crédito, pois o mesmo foi aberto por excesso de arrecadação, no valor aí de 979.178,78 sendo que apurou somente 6.600. Então, o restante de R$ 972.578,23 teriam que ser anulados até 31 de dezembro. Encerrou o ano de 2016 com o decreto aberto por excesso de arrecadação, sem a disponibilidade financeira e orçamentária. E, no caso, ele contrariou a lei de fiscalidade, de responsabilidade fiscal, que é chamada aí a pedalada fiscal. E quando se faz um empenho, tem que ter o valor no orçamento, né? E eles utilizaram o excesso de arrecadação, por isso que conseguiram fazer o empenho, porque, lógico, não tinha o valor em caixa, né? Então se faz esse decreto. Tá certo. Mas o prefeito, ele tem que fazer as suas contas dentro do ano. Dentro do ano. Né? Ele não tem que deixar passar para o outro ano e depois, como foi a defesa no Tribunal de Contas, porque o relator do Ministério Público, ele rejeitou as contas. Né? Então, depois que teve a defesa do prefeito, que eles aprovaram com ressalva. Mas é porque eles aceitaram a justificativa que se anulou o empenho em 2017. Né? Então, nós estamos falando do ano de 2016. Será que, então, todo prefeito pode chegar a fazer uma coisa de 2000, igual agora, fazer em 2019 e terminar só em 2020? Será que isso seria aceito? Será que isso seria aceito? Né? Então, é muito fácil, hoje, né, falar sobre que o prefeito, né, Denilson, a gente, como disse a vereadora Osmana, aqui a gente não está julgando a pessoa, a gente está julgando o gestor. É de responsabilidade do gestor, sim, as manobras durante o ano. Se não consegue, né, fazer aquele trabalho, aquela obra, no final do ano, tem essa legalidade de anular o empenho. Então, é como eu volto a dizer, né, a atual prefeita, tão dita como ficha suja, ela aceitou anular o empenho referente a 2016. Se ela não tivesse anulado esse empenho, as contas já seriam rejeitadas desde lá do Tribunal de Contas. Né, veio para cá e, principalmente, os vereadores é que julgam as contas. O Tribunal de Contas só auxilia. E também, como disse até no parecer jurídico, o Tribunal de Contas, ele julga, é o julgamento técnico. Se a gente fosse olhar, em 2013, foi utilizado um recurso, né? Foi utilizado um recurso do Fundeb, que não poderia ter sido utilizado. Né? Então, como precisava usar o recurso,
fizeram uma obra com recurso do Fundeb, sendo que esse dinheiro deveria ter sido investido na educação, ou então até teria que ser, ter feito um rateio entre os professores. E foi utilizado 72 mil do Fundeb em obras que não foram destinadas à educação. São só essas as minhas colocações. O projeto de decreto legislativo 002 de 2019 encontra-se em discussão. Caso o vereador verifique que está sendo violado algum dispositivo no regimento interno, poderá ser levantada uma questão de ordem a qualquer momento, devendo ter indicação precisa do dispositivo legal que se tem dúvida e quais questões são resolvidas pelo presidente. É contra o regimento? Só estou perguntando se é sobre o regimento. É sobre a matéria. A matéria, não. Se tiver violando alguma questão do regimento interno, Vossa Excelência vai ter a palavra, vai ter a questão de ordem. Mas se for discutir sobre o projeto de decreto, o seu tempo já terminou. Vamos sobre o regimento, então. A senhora está violando o direito do vereador de falar. Na réplica, tem direito à réplica. Outra coisa. O vereador teve 10 minutos para falar. Vereador, por favor, Vossa Excelência não tem o seu tempo. Por favor. Vereador, nós não estamos discutindo isso. Dando continuidade, o projeto de decreto encontra-se em discussão. Dando continuidade à nossa reunião, o projeto de decreto encontra-se em discussão. Não havendo manifestação,
Todos os vereadores, já foi lido o procedimento do julgamento e da sessão. Todos os vereadores teve 10 minutos para discussão, para defesa, qualquer coisa. Então, não havendo mais manifestação, vereador, se Vossa Excelência continuar, eu vou pedir que se retire do recinto. Vereador, por favor. Por favor. Vereador, Vossa Excelência teve o seu tempo para defender. Defender. Olha, Vossa Excelência pediu a palavra primeiro. Era só pedir a palavra depois. O tempo, após a discussão, teria o tempo de... Vereador. Vereador, Vossa Excelência, o dia que for presidente, você faz do jeito que você quiser. Agora, após a discussão, tinha o tempo de 15 minutos. O gestor, né, para o seu manifesto. O gestor da época ou algum mandatário. Como não havendo, né, como não foi protocolado e não compareceu para a defesa, eu gostaria que constasse em ata que, após a discussão, não houve o comparecimento. Nós somos os defensores do projeto. Eu sou o defensor do projeto. Ué, não tinha que ter protocolado que eu estou defendendo o projeto? Que vereador sou eu? Não. Vocês só falam que você é Vamos para a votação, então. Foi lido o regulamento, Roberto. Vocês concordaram. Agora vai. Se o vereador, qualquer vereador quisesse ser a defesa, quisesse fazer a defesa do gestor, ele teria que ter oficialmente encaminhado à casa o nome do vereador que ia fazer a defesa. Nós aqui somos todos iguais, vereadores, e nós estamos discutindo o projeto. Nós estamos discutindo. Vereador, eu vou pedir que Vossa Excelência fique agora calado, porque senão eu vou pedir que se retire do... Então, continue. Então, continue. Continue. Continue falando. Vamos para o político, então. Isso. Calma, então. Segue, presidente, vamos lá. Quer continuar na discussão? Não, já chega, tá bom. Pode continuar? Não, continuar. Se quiser, eu vou continuar. Não, vai continuar, eu vou pedir para retirar. Na sequência aí. Já está constado em ata. Então, passamos para a votação do projeto de decreto em uma votação nominal. Lembrando que a votação não tem encaminhamento. Então, manifeste seu voto pelo projeto de decreto legislativo, vereador Adailton. Eu voto pela aprovação do decreto. Votou pela aprovação, vereador Adailton. Manifeste seu voto, vereador Alberto.
Reprova o decreto. Reprova o projeto, vereador Alberto. Manifeste seu voto, vereador Giovanni. Voto favorável. Votou a favor do projeto, vereador Giovanni. Manifeste seu voto, vereador José do Nascimento. Voto pela aprovação. Votou pela aprovação, vereador José do Nascimento. Manifeste seu voto, vereador José Roberto. Reprovo, senhor presidente. Atitude dessa. Reprova o projeto, vereador José Roberto. Manifeste seu voto, vereador Luiz Alípio. Voto pela reprovação. Votou pela reprovação, vereador Luiz Alípio. Eu, como vereadora, voto a favor ao projeto. Manifeste seu voto, vereadora Osmana. Meu voto é pela aprovação. Votou pela aprovação, vereadora Osmana. Manifeste seu voto, vereador William. Voto pela aprovação do decreto. Votou pela aprovação, vereador William. Então, o projeto de decreto legislativo 002 de 2019 foi aprovado por 6 votos favoráveis e 3 contrários do vereador Luiz Alípio, Alberto Magno e José Roberto. Passemos para a terceira e última parte, encerramento da nossa reunião. Gostaria que todos os vereadores permanecessem nos seus lugares para o término da ata, leitura e votação. Lembrando que ficam todos os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, dia 2 de dezembro, às 19 horas. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da 10ª reunião extraordinária de 2019. A ata
Ata da 10ª reunião extraordinária de 2019, segundo período, terceiro ano legislativo da 16ª legislatura. Aos 29 dias do mês de novembro de 2019, às 19 horas, reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal do Senhor dos Remédios, na sua sede, Rua Coronel Ferrão, número 251, no centro. Nesta cidade, registrou-se a presença da presidente Marcela Moreira Scaldini, vice-presidente Adaildo José de Souza, secretário Giovanni Francisco de Oliveira, e dos vereadores Alberto Magno de Araújo, José do Nascimento Condé, José Roberto da Costa, Luiz Aípe da Silva, Osmano Rodrigues de Souza Pereira e William Nunes Dornelas. Após as orações de praxe, a presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, a presidente fez a leitura do procedimento para o julgamento do projeto de decreto legislativo número 002/2019. Após a leitura, a presidente representou a proposição, projeto de decreto legislativo número 002/2019, Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Faz o julgamento das contas do Executivo Municipal de Senhor dos Remédios referentes ao exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Logo após a representação, a presidente perguntou aos vereadores presentes se podia passar para a segunda parte da reunião, sem intervalo, o que todos concordaram. Desta forma, passou-se para a segunda parte da reunião. Discussão e votação. Colocado o projeto de decreto de legislação número 002/2019, Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em discussão. Fez uso da palavra o vereador Alberto Magno, o qual pediu que o parecer da assessoria jurídica fosse lido. A presidente esclareceu que o parecer jurídico nunca foi lido e que ele se encontra à disposição. Aqui perguntaria ao plenário se todos aprovam que o mesmo fosse lido. O que todos os vereadores aprovaram desta forma. O parecer jurídico da assessoria jurídica foi lido pelo secretário. Logo após a leitura, a presidente disse que o projeto se encontrava em discussão e o vereador Alberto fez mais uma vez o uso da palavra. Ainda fizeram uso da palavra os vereadores Luiz Alípio, José Roberto, Osmano Rodrigues, William Nunes. Logo após, a presidente pediu ao vice-presidente que assumisse a sua posição, que a mesma pudesse fazer o uso da palavra na tribuna. Dando continuidade, a presidente pediu que contasse em ata que não houve o comparecimento do ex-prefeito senhor Denis José Rezende para se defender. Em seguida, a presidente colocou o projeto de decreto legislativo número 002/2019, Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em única votação nominal. Colocado o projeto de decreto legislativo número 002/2019, Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em votação única nominal, o mesmo foi aprovado por 6 votos favoráveis e 3 votos contrários, dos vereadores Alberto Magno, José Roberto e Luiz Alípio. Em seguida, passou-se para a terceira e última parte da reunião. Avisos e comunicados. A presidente da Câmara convocou a todos para a 19ª reunião extraordinária, dia 2 de dezembro, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Não havendo mais nada a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, qual lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, se aprovada, segue assinada pela mesa diretora, Sala das Sessões, 29 de novembro de 2019. Obrigada ao secretário pela leitura da ata. A ata encontra-se em discussão. Com a palavra o vereador Luiz Alípio. Só gostaria que fizesse a retificação na parte que eu citei, que nós vamos oficializar o Ministério Público sobre a posição de Vossa Excelência contrária ao regimento interno. Eu gostaria que o vereador indicasse o artigo que está sendo violado no regimento interno. Isso aí para nós colocar em ao tempo. Ministério Público, viu, senhora presidente? É a minha fala só que eu quero que coloque. Não precisa citar artigo nenhum. O vereador Ministério Público indica o artigo que está sendo violado para isso eu vou ter sido fazer colocado ao em Ministério tempo. Público. Só por gentileza que colocasse o que eu narrei aqui. Só tinha que ter colocado a fala do vereador, ele indicando o artigo do pedido de ordem. Então, como não indicou, não tem em tempo.
A ata encontra-se em discussão. Não havendo manifestação, coloco a mesma em votação simbólica. Os vereadores que aprovam a ata da 10ª reunião extraordinária de 2019 permaneçam como estão. Aprovada por 6 votos favoráveis e 3 votos contrários do vereador José Roberto da Costa, Luiz Alípio da Silva e Alberto Magno de Araújo. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, gostaria de agradecer aos funcionários, aos que nos acompanharam pela Rádio Interativa. Então, fica convocado, como já está constado em ata, para a próxima reunião, dia 2 de dezembro. Tenham uma boa noite e declaro encerrada a sessão.